Boa tarde, estamos a postos para iniciarmos mais uma live em alguns instantes. Olá, Karina, Neide, Ana Rosira, sejam bem-vindas aqui no nosso encontro. Sou Zambelli, também acabou de entrar, que bom tê-las aqui. Estão todas participando pelo Instagram. Isabel acabou de entrar. Então, quero dizer que você é muito bem-vinda a mais uma live, O Mundo Encantado do Mosaico Moderno. Aqui nós apresentamos várias ideias para você que gosta de trabalhos manuais poder fazer peças lindas e originais em mosaico moderno, que é a minha paixão. Se você ainda não me conhece, eu sou Denise Mosaicos e o tema que eu escolhi para nossa live de hoje é criatividade e inspiração. Hoje é sábado, dia 13 de agosto, e nós estamos na última live dessa semana. Uma semana intensa, foram 5 lives desde segunda-feira. Todas essas lives estão gravadas nas minhas redes sociais, porém por um tempo limitado. Então, se você perdeu alguma dessas lives, corre lá que ainda dá tempo de assistir. E antes de mais nada, eu quero convidá-las para participar do meu próximo evento, a Semana do Mosaico Moderno. É um evento 100% online e gratuito. Este evento é feito especialmente para você que gosta de artesanatos em geral e deseja conhecer a diversidade de aplicações possíveis de se fazer peças lindas e originais, todas em mosaico moderno. Então, neste evento, você terá a oportunidade de interagir com outras mulheres, vai conhecer o universo do mosaico moderno mais de perto. Eu vou explicar sobre as origens do mosaico antigo, vamos falar sobre a diferença do comparado com o mosaico moderno que me conquistou. Então, se você ainda não tem certeza se o mosaico moderno é a sua praia, ou se você ainda nem sabe direito o que é o mosaico moderno, então você não pode perder a Semana do Mosaico Moderno, que vai começar dia 22 de agosto. Será uma oportunidade única, porque é online e gratuito. E você vai experimentar fazer um mosaico, o seu primeiro mosaico, sem precisar comprar nenhuma ferramenta. Então, você só vai investir o seu tempo e o seu coração. E o que é preciso para você participar da Semana do Mosaico Moderno? Você precisa entrar num link que é o seguinte: juntasnomosaico.com.br e fazer a sua inscrição, porque a Semana do Mosaico Moderno não é um evento aberto como a live, que basta chegar e assistir. A Semana do Mosaico Moderno é sim gratuito, é sim online, mas você precisa se inscrever na página juntasnomosaico.com.br. Você vai informar o seu endereço de e-mail e nós vamos mandar todas as informações que você vai precisar para participar da Semana do Mosaico Moderno para o seu e-mail. Então, é muito importante que você localize o e-mail nosso após você fazer a sua inscrição. Então, esse é o recadinho de hoje. E o tema que eu escolhi para nosso papo de hoje é sobre criatividade e inspiração. Todos que conhecem o meu trabalho elogiam a minha criatividade e sempre me questionam aonde que eu busco inspiração para fazer esses trabalhos. Então, a minha resposta é: eu gosto de caminhar, respirar o ar puro. É a forma que eu encontro para recarregar e ter novas ideias,
e até para enxergar aquilo que estava ali na minha frente e eu não conseguia ver. Às vezes a solução de algum problema. Então, respirar o ar puro. Eu moro aqui numa chácara que tem ar puro em abundância. Então, eu gosto muito de caminhar para recarregar minhas baterias. E vocês? Onde ou como vocês se inspiram? Tá? Coloquem as suas respostas aqui nos comentários abaixo. Eu sei que algumas pessoas se inspiram cozinhando. Então, tem várias formas de se inspirar. Então, deixem aqui os seus comentários para mim saber como que vocês recarregam a bateria para continuar a nossa jornada aqui nessa terra, né? E hoje nós vamos ter uma participação especial de uma aluna já veterana. Daqui a pouco ela vai entrar na nossa live e ela mesma vai contar o que a inspira, como ela busca inspiração para fazer os mosaicos dela. Mas antes, nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação que existe entre inspiração e criatividade. A Rosa Mar diz que se inspira olhando o mar. Rosa Mar, você tem o privilégio de estar morando aí em Salvador, tem esse mar lindo e infinito que realmente é uma fonte de inspiração muito grande. Então, qual é a relação que existe entre inspiração, desculpa pessoal, e criatividade? E para começar, gostaria de dizer que, na minha opinião, todos nós deveríamos nos preocupar de encontrar uma forma de desenvolver a nossa criatividade. Pois eu acredito que ser criativo é muito importante em nossas vidas, em várias áreas, não só nas áreas artísticas. A todo momento nós temos que ter um jogo de cintura para fazer aquele prato de comida sem aquele ingrediente que você acabou de esquecer de comprar e tudo mais. Então, e olhando para a minha história no Mosaico Moderno, que muitos aqui já conhecem, né? Eu posso dizer que minhas vivências e os meus sentimentos foram as principais fontes de inspiração para os mosaicos lindos que eu já fiz. Então, os mosaicos mais bonitos que eu já fiz, eles tiveram inspirações nas minhas vivências e nos meus sentimentos fortes. E eu acredito até que o que diferencia uma atividade artesanal de uma atividade artística é a emoção. É colocar uma história, é conseguir passar uma mensagem através das imagens que nós reproduzimos, ou através das cores escolhidas. As cores têm muitos significados. Então, quando nós estamos escolhendo a cor, nós também estamos expressando o que sentimos no momento ou o que desejamos transmitir. Quem aqui, por exemplo, tem uma lembrança muito forte que poderia ser expressa através de uma arte? E por meio do mosaico moderno, eu diria que ele é um recurso muito propício para transformar um sentimento numa narrativa visual. Tá? O que seria isso? Fazer um mosaico original que conte uma história, narrativa visual. Eu vejo um quadro, eu tenho uma mensagem nesse quadro, ou nos remete a alguma recordação. Então, eu acredito sim que para fazer um mosaico original, nós precisamos usar a nossa inspiração e para isso nós trazemos emoções, um sentimento principal que vai ser o foco principal do nosso mosaico, da nossa criatividade, para compor assim o nosso mosaico, que pode ser uma imagem ou algo abstrato. Sempre tem um ponto central em todo o trabalho que começa a nossa criatividade. Então, eu
prefiro, você já deve ter percebido, trabalhar com imagens. Eu tenho poucos quadros abstratos para passar mensagem com cores. Eu gosto de trabalhar com imagens. E o último quadro que eu fiz com imagem foi esse daqui, das crianças na praia, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse quadro aqui, deixa eu posicionar para as 3 câmeras. Então, esse quadro aqui, quando vocês olham, que emoção que esse quadro, deixa eu apoiar aqui um minutinho, remete a vocês, tá? Que tipo de recordação que vocês têm? Eu vejo aqui o amor sincero entre 2 crianças ou 2 irmãos. Posso pensar também numa lembrança de férias, das minhas férias, quando eu era criança e eu ia com um dos meus irmãos passear na praia. Eu e o meu ursinho, vocês percebem que eu carrego um ursinho aqui nas mãos? Antigamente, não se tinha tantos brinquedos assim como nós temos hoje. Eu me lembro muito bem do meu ursinho. Deixa eu pôr aqui atrás. Depois eu mostro novamente, ele é pesadinho. Então, esse quadro, eu coloquei o meu ursinho. São poucos os brinquedos que eu tinha no meu tempo de infância, e eu acredito que também na infância de vocês a gente não tinha essa infinidade de brinquedo. Eu me lembro de uma boneca beijoqueira, não sei se vocês tinham, né, essa boneca, que eu fechava os bracinhos assim da boneca e ela mandava um beijinho com a boquinha. Eu amava essa boneca e era a boneca beijoqueira. Deve ter ainda essa boneca, mas hoje em dia as bonecas andam, falam, faz xixi, faz tanta coisa. A minha só jogava beijinhos e eu amava essa boneca. Então eu fiz esse quadro, por quê? Porque muitas de vocês me perguntavam se eu ensinava a fazer aquele quadro das Irmãs no Balanço. Se estava no meu curso o quadro das Irmãs no Balanço. Porém, aquele quadro, algumas pessoas conseguem ver que está aqui atrás. Quando eu fiz esse quadro, eu nem imaginava que eu teria um curso online. Estão dizendo aqui, eu me lembro do meu primeiro livro de leitura, se não falha a memória, Domingo na Praia. Então, exatamente. Então, são muitas recordações que quando uma pessoa escolhe uma imagem, a imagem deve contar uma emoção, deve ter uma narrativa por trás. E quando eu escolhi esse quadro para fazer, porque eu procurei um tema que remetesse ao mesmo tipo de emoção que nasceu quando eu fiz o quadro das Irmãs no Balanço, que eu falo que são as minhas filhas. Então, daí eu tive a ideia de fazer as crianças na praia. E eu gravei uma aula com o passo a passo de construção desse quadro. E eu explorei um dos pilares do meu método, que é o andamento. Então, eu expliquei alguns recursos de andamento durante a elaboração desse quadro. Então, nesse quadro, eu aproveitei e lapidei mais alguns conceitos importantes. Esse quadro está pronto, está em edição. A equipe de edição ainda está terminando de editar as aulas para depois eu disponibilizar no curso. E agora, algumas pessoas já responderam que, olhando para esse quadro, escrevam aqui nos comentários quem seriam essas crianças para você, tá? Aqui elas estão falando que a boneca chamava boneca beijoca. Acho que era da Estrela, exatamente. Era uma boneca beijoca da Estrela, sim. Eu adorava essa boneca.
Então, olhando para esse quadro que eu acabei de mostrar para vocês, o que vocês visualizam? Quem vocês, se esse quadro fosse, se tivesse na sua casa e alguém perguntasse quem são essas crianças, quem você responderia? Coloque os comentários aí para mim saber se esse quadro conectou com vocês também, como conectou comigo. Então, quem seriam essas crianças para você? E enquanto vocês vão colocando seus comentários, eu vou levar um pouco a criatividade para um lado mais prático. Porque nós que somos do grupo 50+, nós devemos nos preocupar sim com o nosso bem-estar. E eu trouxe um estudo conduzido por psicólogos, que foi feito em 2016. Que a Maria de Castro falou que só ela remete aos filhos. A Marta disse a um dos seus irmãos e eu, como eu. Então, eu estava dizendo que nós que somos 50+, nós temos que nos preocupar com o nosso bem-estar. E eu encontrei uma pesquisa feita por psicólogos e terapeutas, uma pesquisa de 2016, que mostrou que a criatividade e o bem-estar estão diretamente ligados. Então, o que os especialistas descobriram fazendo as pesquisas, que quando nós nos empenhamos em comportamentos criativos, nós temos um aumento do nosso bem-estar no dia seguinte. Eu uso minha criatividade, eu produzo algo criativo, eu estimulo a minha criatividade. No dia seguinte, eu tenho um aumento do bem-estar. E o aumento do bem-estar, quando nós estamos bem, isso leva ao aumento da criatividade. Então, vocês veem que é um círculo, é como o círculo do infinito. Eu faço uma coisa criativa, eu me sinto bem, o fato de eu estar me sentindo bem, eu tenho mais criatividade. Então, isso fica um círculo de infinito que não tem fim. E mulheres, nós que somos mulheres maduras, que nós durante a vida não investimos muito no nosso próprio bem-estar. Vocês devem concordar comigo que durante uma boa parte da nossa vida, nós colocamos em primeiro plano os filhos, a profissão, o lar, o marido, e nós sempre ficávamos por último. E eu disse para mim mesma, assim, alguns anos atrás, missão cumprida. Agora eu preciso de um objetivo para não morrer de tédio. Então logo eu pensei que eu tinha que ter algum hobby, algo novo para aprender, algo que eu pudesse me dedicar. Certo? Então eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer que me desse prazer. E para minha surpresa, eu descobri as inúmeras possibilidades do mosaico moderno. Eu embarquei nessa jornada de corpo e alma, e essa jornada me trouxe até aqui. Hoje eu uso as lives para mostrar para vocês as peças lindas e originais de mosaico moderno que eu e as minhas alunas temos feito com muito orgulho. Então eu tenho muito prazer em mostrar essas peças, por quê? Porque eu me orgulho delas, eu também quero inspirar vocês a fazerem peças lindas e originais. Eu sinto sim uma paixão muito grande por esse artesanato, ou arte, cada pessoa chama de um jeito. Para mim é uma arte, porque como eu falei, quando você põe emoção, quando você põe sentimento, o trabalho manual fica uma arte. Então para mim o mosaico é sim uma arte. E esse bem-estar que eu tenho vivido
que tem estimulado a minha criatividade, eu não tinha me dado conta disso até eu ler essa pesquisa. Eu estava me sentindo bem, eu percebi que eu sempre tinha ideias novas, a cabecinha, como diz as minhas alunas, não param, sempre está querendo fazer coisas novas. E eu só associei a criatividade e o bem-estar depois que eu li essa pesquisa. Então, realmente, um artesanato, seja ele qual for, aonde a gente possa usar a nossa criatividade, isso vai nos gerar um bem-estar, que é fundamental para a nossa vida, para nós termos dias mais alegres, mais felizes, para não ficarmos aquela pessoa chata, rabugenta, que só fica recebendo a influência negativa dos noticiários de TV. Eu nem sei o que é noticiário de televisão. Quem me põe ao par das notícias é o meu marido, porque eu não paro mais para assistir televisão. A Isa falou que sentiu falta do mosaico no programa de ontem. Ontem nós não tivemos aula, live de mosaico. Sexta-feira foi a minha folga. Então, mas continuamos aqui. Então, eu continuando nesse assunto sobre inspiração e criatividade, eu vou chamar a minha aluna Mônica para entrar na live e se apresentar, porque ela também tem muitos trabalhos lindos e originais para nos mostrar. Dando o convite para Mônica Romero entrar na live. A Isa falou que é do Globo Repórter Denise. Eu estou concorrendo ali, deixei o Globo Repórter para vocês, eu saí do ar na sexta-feira, mas estamos aqui hoje. Então, vamos esperar a Mônica entrar, eu não sei se ela recebeu o convite. Deixa eu ver. Vou mandar o convite de novo, Mônica, aconteceu alguma coisa, eu acho que o convite não foi para você. Opa! Oi. Virar. Olá, tudo bom? Tudo bem. Um minutinho só, Mônica. Deixa eu dar um recado para o pessoal do Facebook. A Cida, a Maria Leila, que está nos acompanhando no Facebook, vou convidá-las para vocês virem participar no Instagram, porque a minha convidada, a Mônica, só aparece para estar nos assistindo no Instagram. Então, ela acabou de entrar. Até então, eu estava falando sozinha, mas eu convido vocês a virem, todas que estão no Facebook ou no YouTube, para vir assistir a nossa live aqui no Instagram, para vocês conhecerem a Mônica, que ela vai se apresentar agora para vocês. Por favor, Mônica. Boa tarde, é um prazer estar aqui com a Denise. Ela sabe que eu tenho um pouco de timidez nas lives, mas eu vou fazer o meu melhor. Meu nome é Mônica, eu sou aluna da Denise, eu tenho 59 anos, sou casada, tenho uma filha e trabalho na área de tecnologia. E moro no interior aqui de São Paulo, até próximo da cidade da Denise, onde eu criei a minha filha, enfim, casei, e é isso. Meu dia a dia é assim, trabalho, casa, mosaico e os afazeres normais do dia a dia mesmo. Muito obrigada, Mônica. Fica tranquila, porque quem está aqui nos assistindo são só colegas, então não tem problema. Eu sei que é meio difícil mesmo falar com câmeras, é um desafio. E eu sempre estou propondo mais um desafio para a minha aluna. E o assunto de hoje é sobre criatividade e inspiração. Você tem uma forma especial aonde você carrega suas baterias ou se inspira depois daquele dia estressante de TI? Então, eu também faço mais ou menos parecido como você. Eu gosto de imagens, eu sempre pesquiso na internet imagens,
Eu gosto de quadros, né, de pintores, alguns pintores famosos, e alguns temas, né, sempre nos temas que eu mais gosto, né, eu gosto de paisagens, eu gosto de jardim, de flores, gosto também, pesquiso também figuras geométricas, né, pessoas, né, gosto muito da figura feminina, então normalmente é assim, eu pesquiso uma imagem e me inspiro nela. Muitas vezes eu posso até fazer uma cópia, mas outras vezes eu ponho eu modifico, ponho algo meu naquela imagem e tento reproduzir uma outra ideia. Você passa a sua mensagem com aquele personagem central que você escolheu. E você já fez outros trabalhos manuais antes de começar o mosaico? Você já tinha feito algum outro tipo de artesanato? Eu tenho perguntado isso com frequência, né, para as minhas alunas, para me entender aquelas que já têm uma paixão por artesanato ou aquelas que o mosaico que despertou a paixão. O que você fez antes do mosaico moderno? Como passatempo, como hobby, eu sempre gostei de decoração de casa. Então, assim, já reformei móveis, já fiz algumas toalhinhas de crochê, porque minha mãe sempre fez, e até para fazer companhia, para a gente passar o tempo juntas, eu fazia junto com ela, né? E mais recentemente, eu comecei a pintar aquarela, mas de curiosa, não fiz assim um curso muito aprofundado. Pesquisei alguma coisa e aí eu pintei alguns quadros de aquarela. Você tem algum aí para mostrar para gente? Tenho, eu separei aqui dois que também são de flores, são simples. Esse aqui, ele tem uma técnica da aquarela e depois de canetas. Em cima da aquarela, eu vou colocando uma caneta dourada, uma branca, uma preta, e a gente vai fazendo listras, bolinhas, enfim, vai dando um toque diferente, né? Mas tem, assim, olhando alguma artista que fez, não foi da minha cabeça, né? Foi sempre vendo um vídeo de alguma artista que já usa essa técnica, aí eu escolho uma imagem de um outro site, de uma página, ou de uma revista, e aí eu aplico a técnica daquele artista. Tá muito... Tem esse aqui é uma artista que tem esse estilo, e aí tem um outro aqui que já é diferente, já ela faz uma pintura mais, eu não sei se fala mais abstrata, né? Não chega a ser uma reprodução fiel do vaso. São manchas, mas que dá um resultado muito bonito também. Com sombra, né? Dá esse efeito de sombra, de profundidade. Parabéns! Estão lindos os suas aquarelas. E você achou que seu treino com aquarela, o seu estudo, ajudou no aprendizado das técnicas do mosaico moderno? Assim, a sua experiência, você disse que foi muito pouco, você fez poucas coisas com aquarela, mas você acha que isso, a sua experiência com repaginar móveis da sua casa, tudo isso ajudou nas técnicas do mosaico moderno para você? A aquarela principalmente, porque eu fiz um curso básico online também. E para você pintar, você precisa ter uma noção básica de desenho, né? Então, ele tem uns esquetes, uns esquemas que você rabisca, isso para quem quer desenhar, né? Quem gosta.
porque senão você pode simplesmente copiar. Eu gosto de desenhar, então tenho a noção básica do desenho, tem as noções de cores, né, que você mesmo explica, né, aquela questão do círculo cromático, tem a profundidade, né, ângulos. Então, isso daí ajudou muito nas peças que a gente faz, né, no mosaico, porque eu acho que você fazer uma flor, mesmo que seja em mosaico, uma coisa chapada, não dá a emoção, né? Fica uma coisa mais fria, vamos dizer assim. Então é isso, eu acho que ajudou bastante a aquarela. E o que te motivou a sair da aquarela e começar um novo hobby que foi mosaico? Olha, mesmo sem falta de muito tempo, eu, eu vi, né, como eu sigo você, que nós somos conhecidas, amigas há muitos anos, eu vi as suas peças, né, e você propondo um curso online em meio à pandemia, né, e como eu tive que me isolar, porque eu tenho tinha minha mãe que é idosa e eu não podia ter contato, né, com outras pessoas para eu poder ter contato com ela. Então eu fiquei muito em casa. E aí eu me interessei por esse curso e falei, eu acho que é possível, porque principalmente porque você já manda o kit, quer dizer, para você começar eu não precisava fazer nada, não precisava sair para a rua comprar nada. Então isso foi que me motivou. O tempo, né, que eu tinha nos finais de semana em casa e tudo mais. A gente já não podia mais estar saindo para restaurante ou para um supermercado. E aí eu resolvi encarar. Falei, eu acho que eu vou encarar isso aí. E deu certo. Você tem feito peças lindas que eu tenho visto. Você também falou que você gosta de criar. Eu percebo que no mosaico nós temos a possibilidade de ter um trabalho e não copiar simplesmente o trabalho. Que eu vejo na aquarela, nas aulas de pintura, vejo sempre tem um modelo, as pessoas copiam igualzinho, nas mesmas cores e tudo mais. Agora, no mosaico moderno, as materiais são tantos, e às vezes você tem um azulejo de outra cor, isso facilita muito criar a peça. Você tem esse sentimento também em relação à facilidade de ser original no mosaico moderno? Sim, porque a variedade de materiais é muito grande, né? E por mais que a gente veja os artistas de mosaico propondo esses materiais, sempre tem mais, né? E então isso facilita e dá asas, né? À imaginação da gente. Estimula muito a criatividade. Às vezes eu tenho uma peça, a peça nasce, a ideia nasce por causa daquele azulejo estampado, daquela cor de pastilha. Então, o próprio material, muitas vezes, nos inspira, né? Isso. E eu coloquei no meu curso, assim, alguns temas que para inspirar as pessoas. Eu sei que num dos trabalhos que eu fiz da aula era uma igreja. E você ligou para mim e falou assim, Denise, eu não queria fazer igreja, eu posso fazer outra coisa? Eu falei, claro, Mônica. O que te inspira que a aula da igreja te ajudaria a você fazer, né? Daí, o que você fez? Então, eu lembro que na época a igreja da aula ela surgiu em função da cidade que a pessoa morava. Se não me engano, acho que era uma aluna, Isso. né? Que mandou uma foto da igreja que tinha uma representação para ela e aí surgiu essa aula. Aí eu pensei comigo, falei, eu
não tô ligada a nenhuma igreja, eu gostaria de fazer outra coisa. E na minha cidade tem um ponto turístico, né, que chama-se a Rua do Porto, por causa do rio mesmo, né, do rio Piracicaba. E foi lá que eu tenho muitas lembranças da minha juventude, porque antigamente tinham barzinhos, né, na beira do rio, e toda a juventude da minha época se reunia lá nos finais de tarde, né, para fazer um happy hour, para encontrar os amigos, paquerar, enfim. E lá foi um lugar sempre bem preservado, né? E até parecido com aquelas casinhas de Salvador, de Minas, que eles pintam todas coloridas, com cores vibrantes. Então, eu pesquisei algumas imagens na internet e encontrei uma que eu achei, assim, relativamente passível de se fazer em mosaico, porque a gente tem que escolher. Eu já fiz escolhas bem erradas, né, para fazer mosaico, porque a gente se anima e acha que a gente vai conseguir, aí você escolhe umas peças, umas imagens muito detalhadas, e aí você se perde. Então, eu consegui encontrar uma imagem bem bacana, eu até postei a imagem que foi a inspiração, e a peça que eu fiz, A que peça ela está aqui. para mostrar para Tá. a Rua do Porto, É, do Rio Piracicaba. isso. Então, a peça é essa daqui, que é a rua, né? E do outro lado seria o rio, que na época eram essas próprias casinhas já eram alguns bares, outras eram casas de moradores mesmo. Hoje acho que não tem mais morador. E do outro lado, né, do barranco do rio, ficavam as mesinhas, as pessoas, que aí eu já não me atrevi a fazer, porque eu não iria mesmo, nesse momento, conseguir fazer. Então, eu me satisfiz com as casinhas. Tá de parabéns. Afasta um pouquinho mais para ter uma visão melhor. Isso, da rua. Olha que bonito que ficou. Na perspectiva, né? Ela retratou. Tá de parabéns. E a Rua do Porto é, sim, um turismo gastronômico atualmente em Piracicaba, né? Eu estive lá recentemente, em Piracicaba, e a Mônica me levou para comer o melhor peixe que eu já comi até hoje. E olha, em Pirassununga, que tem a Cachoeira das Emas. Não sei se vocês conhecem. De vez em quando eu vou ter um momento de nostalgia, vou passear lá em Pirassununga e vou comer uma peixada lá na Cachoeira das Emas. Mas eu vou te dizer que mais perto de mim está Piracicaba e tem um filhote, né, que nós comemos, um peixe assim gostoso, assado, tá uma delícia. Pode esperar, que eu já estou com vontade de comer isso aqui. Vou repetir essa dose. E como eu estive lá, eu pude comprovar as listas de originais que a Mônica tem na casa dela. Ela manda foto, eu vejo fotos, mas ver os trabalhos assim pessoalmente dá um encanto de e eu vi a dupla de francesas que está aí atrás de você, pessoalmente, lá na casa dela. Você tem como mostrar como você se inspirou? Um quadro é o do curso, depois você fez outro. Essa do chapéu palha é a do curso. Quando eu vi, eu me apaixonei por essa aula, né? Eu não via a hora, na verdade, cada aula que eu começava, eu já estava querendo fazer a próxima. E essa foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, porque ele, além do desenho, da figura, da imagem ser linda, né, de muito bom gosto, escolhido pela Denise, tinham praticamente quase todas as técnicas, né,
das aulas anteriores que foram sendo dadas individualmente. E nesse parece que reuniu, e a riqueza de detalhes, né? E a possibilidade da gente mudar as cores, enfim, eu adorei esse trabalho. E a mulher, né, a figura feminina, não precisa falar nada, né? É uma coisa, eu acho muito bonito. E ela me inspirou a fazer essa outra mulher, que eu chamei de Francesa Anos 20. Então, a inspiração veio da aula. Aí eu fui pesquisar as imagens. E eu queria fazer uma mulher. Comecei a ver essas mulheres anos 20. Eu sempre gostei dos figurinos, dos filmes, né? Mas eu não podia, não iria conseguir reproduzir com muita riqueza de detalhes. E achei uma outra imagem de uma outra mulher nessa posição e modifiquei a roupa dela. E colocando a estola, né, que é o charme dos anos 20, o cabelo Chanel, enfim. Eu fiz esse mix dessas imagens que eu encontrei e fiz essa mulher que não foi difícil de fazer, porque é um quadro grande, né? Então as peças são recortadas grande e eu achei que ficou bonito. E aí eu coloquei as duas juntas aqui na minha sala. Ficaram lindas as duas. E você fez do mesmo tamanho, tá no lugar de destaque lá na casa dela, ficou muito bonita, tá de parabéns. E você ainda trabalha 8 horas ou mais horas por dia na área de TI. Nós nos conhecemos, eu e a Mônica, na área de TI. E às vezes as pessoas falam para mim, muito fazer mosaico, mas mosaico demora muito. Então, a Mônica tem vários trabalhos, não dá nem para ela mostrar todos os trabalhos que ela já fez. Como que você administra o seu tempo para conseguir fazer trabalhos lindos como as duas francesas? Então, eu faço assim, à noite, algumas noites, né? Porque eu também tenho outras coisas para fazer na minha casa, e normalmente nos fins de semana. E eu faço assim, aí um dia eu vou e pesquiso o desenho, aí no dia seguinte eu vou e já começo a esquematizar, escolher o material que eu vou fazer. Ou uma desenhadinha, uma cortadinha em alguns materiais. E aí eu vou fazendo um pouquinho por dia. E aí no final de semana é que eu tenho mais tempo. Aí eu deixo os finais de semana para rejuntar, para preparar as bases, né? Para colocar os ganchinhos. Então, o trabalho mais pesado eu deixo para o final de semana. Mas dá tempo, sim, a gente arruma. Exatamente. Porque a gente não precisa passar 8 horas fazendo mosaico. Né? Mosaico é uma atividade que você faz um pouco. Eu sei que a gente começa a parar, né? Porque é viciante, mas dá sim para a gente ir dividindo o nosso tempo. Eu quero agradecer você, Mônica, por você ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. E eu queria que você se despedisse da nossa audiência, deixando algum recado para aquelas mulheres que ainda estão namorando o mosaico. Você tem alguma coisa para falar para elas? O que eu posso dizer, aproveitando o tema de hoje, né? Se você tem alguma dúvida, se você não tinha o costume de fazer algum trabalho manual, se você não sabe desenhar, se você não acha que não leva jeito, isso é superado rapidamente, porque o estímulo e o resultado e as aulas, elas são tão detalhadas que isso tudo passa desapercebido. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha,
pode encarar que os trabalhos vão saindo. A gente tem amigas aí na turma que também não tinha experiência nenhuma, outras já tinham, e os trabalhos estão saindo, estão lindos, elas já estão participando de feiras em suas cidades, vendendo, presenteando, então é muito tranquilo e muito prazeroso também. Muito obrigada, Mônica, por você ter contado um pouquinho da sua história com o Mosaico Moderno. E eu queria, a live de hoje, se você quiser sair, você pode sair, Mônica, até o fim, fique à vontade, tá? Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. Outro. E eu escolhi uma frase que eu li para encerrar a nossa live de hoje, que diz o seguinte: que você não pode esgotar a sua criatividade. Você não consegue esgotá-la. Quanto mais você usa a sua criatividade, mais criatividade você tem. Então, eu digo sempre para vocês que querem expressar as suas emoções, o Mosaico Moderno é uma ótima ferramenta para você expressar suas emoções, estimular a sua criatividade. Eu não conheço nenhum outro artesanato em que você conseguirá aprender em curto espaço de tempo e já produzir peças lindas e originais. Então, se você quer dar esse primeiro passo para entrar no mundo do mosaico moderno, você deve participar do meu próximo evento, a Semana do Mosaico Moderno, que vai começar do dia 22 de agosto. Esse evento é para você que gosta de artesanatos em geral e deseja conhecer a diversidade de peças lindas e originais que podemos fazer no Mosaico Moderno. No evento, Semana do Mosaico Moderno, vocês conhecerão mais trabalhos de minhas alunas, mais trabalhos meus, você vai interagir com outras mulheres, vai conhecer o universo do mosaico moderno assim mais de perto. E eu vou te mostrar um caminho muito rápido e eficiente para você dominar essas diversas técnicas e fazer lindas e originais peças em mosaico moderno. Então, será uma oportunidade única, porque é online e é gratuito. E o que é mais importante, você vai poder experimentar o que é o mosaico moderno fazendo uma peça, fazendo o seu primeiro mosaico, sem precisar usar nenhuma ferramenta, sem precisar comprar ferramenta específica para o mosaico. Então, para participar da Semana do Mosaico Moderno, você precisa se inscrever no link juntasnomosaico.com.br. O link está fixo aí embaixo no Instagram. Você digita no seu browser do seu computador, juntasnomosaico.com.br. Você vai entrar numa página, vai informar o seu e-mail e todas as informações necessárias para você acessar as aulas da Semana do Mosaico Moderno, que começa dia 22 de agosto. Nós vamos enviar para você por e-mail. Então, é muito importante você olhar na sua caixa de spam, na sua caixa de entrada, se tem algum e-mail de Denise Mosaicos perdido por lá, respondam, porque é muito importante que o seu e-mail esteja atualizado para chegar os nossos links das aulas. E eu quero convidar também vocês para me acompanhar em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre como Denise Mosaicos. E a semana que vem, como diz a Isa, o Globo Repórter Denise Mosaicos continua na semana que vem. Nós teremos mais 5 lives na segunda-feira, a primeira live às 20 horas. Eu te espero lá com uma convidada que nos contagia com o seu sorriso sincero e espontâneo. Alguém aqui sabe de quem eu estou falando? Qual a aluna que vai participar? Que quando ela ri, todas nós temos vontade de sorrir também?
Então, ela vai estar conosco na segunda-feira. Venha participar da live. E eu quero desejar a todas um ótimo domingo. Fique com Deus. E segunda-feira nos encontramos. Um beijo no coração de todas vocês.